Passaremos agora à oitiva da senhora Carla Tavares Gomes. Muito obrigado pela sua presença e pela sua colaboração com a presente Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu preciso passar as seguintes informações. A Comissão Parlamentar de Inquérito número 2 de 2022 foi instaurada nessa Casa de Leis para investigar e apurar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer a dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa. Informamos ainda que o depoimento da testemunha constará de gravação de áudio e vídeo nas formas do artigo 215, 405, parágrafo 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º, caput da Lei 1579 de 52. E, estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. A gente vem adotando, Carla, de dar uma oportunidade, antes das perguntas, para a testemunha se manifestar, fazer alguma ponderação, se apresentar. Então, passo a palavra se você quiser usar esse expediente. Tá, obrigada. Eu sou a Carla, né? Eu sou funcionária pública há 25 anos, né? Comecei a trabalhar no pronto-socorro desde quando o pronto-socorro era na Santa Casa ainda. E depois fui para o regional, fui para a UPA, né? E agora, no momento, estou no PA do Maria Isabel. Você era coordenadora da UPA, certo? Em qual setor? Porque lá existem vários... Na nossa época, a gente dividia meio que, né, os trabalhos, né? Eu ficava responsável pelo pessoal da enfermagem, né? Então, tudo que era relacionado à enfermagem era comigo. Né, escala, treinamento, juntamente com a enfermeira da vigilância, vacinação, e uma série de coisas só com a enfermagem, né? Então eu ficava lá e ajudava a enfermagem também em algumas coisas que eles precisavam. Você é funcionária do município, né? Sim. Você trabalhou na UPA também, na época do CIVAP? Trabalhei. Trabalhou? Trabalhei. Como que era o trabalho, época CIVAP e época que veio a empresa FEMA, a FEMA, a instituição FEMA? Então, porque da época do CIVAP, eu trabalhava como técnico de enfermagem, né? Então, eu fazia o serviço, né, específico a essa atribuição e quase não falava muito com coordenação, com nada lá na época. Eu fiquei praticamente pouco lá na época do CIVAP, porque eu saí de lá e fui trabalhar na especialidade. Tá? Eu pedi para sair de lá, né, porque eu não estava gostando de ficar lá, então eu pedi para ficar na especialidade. Depois, quando foi que a FEMA veio, o José, o enfermeiro José, que foi para ficar na coordenação geral, ele me pediu para ir trabalhar junto com ele lá na UPA, tá? Para cuidar da parte da enfermagem. Então, ele ficou com a coordenação geral, eu fiquei com a da enfermagem e uma área com os terceirizados. E quando chegou a empresa Insalute, como que foi apresentada a empresa para vocês? Então, chegou primeiramente alguns representantes da Insalute, né, lá. Eu me lembro que estava o Alessandro, tinha um médico deles, que eu acho que, eu não me lembro o nome dele, e uma senhora, né, a Jorcilene, que fazia parte também da Insalute. Eles se apresentaram, a gente conversou. Inclusive, eles levaram a gente em Tarumã para conhecer, que lá já tinha uma instalação, que era da telemedicina. E o Alessandro, então, se apresentou como funcionário? Isso, como um dos diretores da Insalute. Aí nós fomos conhecer lá em Tarumã, foi eu e José. E nesse momento, então, você era coordenadora da enfermagem. E após a Insalute, quando a Insalute chegou, eles apresentaram a Insalute e falaram que ia organizar o quê? O que seria a função da Insalute? Primeiramente era para realizar o eletro, né, fazer uma telemedicina, né? A gente mandava o eletro, eles mandavam o laudo,
E aí, quando tinha algum problema, né, no eletro, os médicos eram convidados a fazer uma consulta, né, com eles online, né, diretamente, para conversar sobre o assunto, sobre, né, o que seria feito com o paciente. Lá também tinha médico, né, na Insalute. No começo eu tinha que ficar junto por conta de que a minha equipe tinha que ser treinada a fazer o eletro para mandar lá para a plataforma, tudo certinho, para o laudo vir. Foi montado também um grupo no WhatsApp, tá, com algumas pessoas deles lá. Então, quando havia uma demora para mandar o eletro, a gente se comunicava por WhatsApp, né, e até eles mandarem o laudo. Aí, os médicos daqui, ou eles acionavam o médico de lá, ou não. Aí era a conduta deles, né? Chamar para telemedicina ou não. Eles queriam que todo médico falasse com eles na telemedicina, mas tinha médico que não chamava para telemedicina porque dava a conduta dele normalmente lá. Era para isso. Por isso que eu fui apresentada em Insalute, porque a minha equipe ia ter que ser treinada para fazer isso, para fazer o eletro e mandar para eles. E aí você está colocando que de primeiro foi a telemedicina. Foi. E depois, como que passou a ser a Insalute na UPA? Então, aí eles colocaram algumas enfermeiras lá, né, de começo com a gente. De primeiro foi 2, depois aumentou mais uma, né, e depois saiu uma. Você sabe o nome dessas enfermeiras? Sei, no começo foi a Isabel e a Pâmela, tá? Depois a Pâmela saiu, entrou a Josi, ficou, a Josi e a Andressa. A Josi, e a Joana. A Josi, ela entrou então como enfermeira, é isso? Ela entrou lá para ajudar nesse negócio da Insalute, da telemedicina. A Josi entrou então pela telemedicina. Depois que ela já estava lá, aí ela começou, o Arildo falou que ela ia ficar lá em questão para ver como era o andamento da UPA. Então, a Josi começou a ir lá na farmácia, ver negócio de compra, começou a ir lá na frente para ver quanto que era a demora, quanto tempo demorava para ser atendimento, né? Ficou ali vendo como que era o atendimento ali da UPA, algumas coisas da UPA. No começo a gente questionou e ele falou que era uma funcionária, a gente pensou que era uma funcionária da FEMA, que ia ser uma representante da FEMA, né? Mas depois logo o Arilton veio e apresentou ela como coordenadora. Coordenadora da FEMA ou da Insalute? Coordenadora da UPA. Daí a gente então, perguntou. Nenhum dos dois, então não era nem da Insalute, nem da FEMA. Ela apareceu lá, a gente achou que era da FEMA, mas depois a gente ficou sabendo que era funcionária da Insalute. E aí depois ela passou para a coordenação. Ele foi lá e falou, ela é coordenadora. Ela vai ficar na sala da coordenação. E era sempre o Arildo ou o Vela que fazia essas tratativas? Quando a gente foi conhecer, eles falaram que ia entrar uma empresa de telemedicina, o Vela que falou com a gente. Geralmente era o Vela que conversava com a gente. Mas para ir lá mostrar a sala na UPA, onde que ia ser, onde que ia colocar o aparelho de eletro, o Arildo foi. Inclusive, foi lá várias vezes para saber onde que a gente ia colocar os equipamentos, televisão, essas coisas, né? E depois, na apresentação da Insalute, que teve várias pessoas da Insalute, teve os TIs que vieram, né, para apresentar. Nessa apresentação, todos estavam lá. O Arildo estava lá, o Alessandro estava lá, o prefeito foi lá, entendeu? E a gente também ficou lá na apresentação. Aí depois que surgiu a apresentação, a gente começou os treinamentos. E você percebia alguma amizade, algum grau assim de uma relação mais próxima entre o Arildo Vela e o Alessandro Palma? Porque eles estiveram aqui e ambos falaram que conhecem ele de longa data. Sim. Você sentia essa Sim. proximidade, então? Como que, então, em primeira mão, como que a Josiane foi apresentada? Porque você falou que ficou em dúvida. Vocês acreditavam que tinha vindo
É porque foi assim, então, eu peguei Covid e eu fiquei afastada, né, em um tempo. Quando eu cheguei lá, já estavam já em andamento, né? Ela estava lá, inclusive quando eu pedia para conversar com as enfermeiras da Insalude, porque elas ficaram colocando o paciente na cross, ajudando. Então, elas iam, pegavam quem ia ser internado e colocavam na cross. Então, a gente percebeu que ela estava ali ajudando na cross, mas observando o andamento da UPA, né? Daí, um dia, eu comecei a questionar, né? Eu que sou mais assim lá dos meninos, eu comecei a questionar. Aí o Arildo foi lá e falou, não, ela é a coordenadora, ela vai ficar aqui na sala e tudo vai passar para ela. E a gente passava por Vela, né? Porque o Vela era a nossa ligação. Então, toda vez que acontecia alguma coisa, a gente tinha essa ligação com ele, de ligar para ele. Então, eu também, quando tinha uma dificuldade de mandar algum paciente internar, estava tendo problema com a família, eu já ligava para ele ajudar. Às vezes ele ligava na Santa Casa, às vezes a gente até ligava também. Então, a nossa ligação era mais com o Vela. E aí, quando eu comecei a questionar ela ligava para o Arildo, a Josi. Então, a ponte da Josi era direto com o Arildo. Sim. E quando vocês foram desligados, vocês receberam alguma informação do que por que vocês estariam sendo desligados? Olha, no meu caso, foi assim, eu tive uma discussão com o Arildo em sala fechada, junto com a Josi. Então, a gente meio que teve ali uma discussão e aí, no andamento, eu procurei meu coordenador, que era o José, e eu já sabia, entendeu? Que mais cedo ou mais tarde eles iam colocar meu cargo à disposição. E essa discussão foi em termos de alguma irregularidade que estava acontecendo dentro da UPA ou foi uma questão pessoal que você não... Não, mas como eu cuidava da enfermagem, a Josi não poderia se direcionar a enfermagem. Né? O Corém mesmo fala que quem cuida da enfermagem tem que ser enfermeiro, né? Tem que ter uma RT, tudo certinho. A Josi não é enfermeira. Então, eu já estava tendo alguns probleminhas já com a equipe, que ela falava com a equipe e a equipe vinha conversar comigo. Falava, não, gente, vamos fazer assim, 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 né? Então, ela dava instrução para a enfermagem. Para a enfermagem. Sem conhecimento prévio, Sim. Isso? Então, como ela não é enfermeira, eu até questionei. Falei, ela não pode falar com a enfermagem. Se ela está sendo coordenadora aqui, que seja toda a parte administrativa. Né? Eu sou da enfermagem, eu respondo. Né? Então, foi mais ou menos por aí. Né? E você... Pode falar, Miriam. E nessa discussão, foi em cima de algum procedimento que aconteceu, que deu errado, ou que não era para ter sido feito e ela orientou de forma errônea? Foi alguma coisa nesse sentido? Foi que aconteceu assim, que o pessoal da enfermagem estava fazendo um teste do paciente, estava com hipoglicemia, estavam atendendo, que tinha que fazer a glicose naquele momento. E ela queria que eles parassem lá e desse banho no paciente que a família estava reclamando. Então, eu falei, não, a prioridade é a urgência. A urgência é a hipoglicemia. Então, depois disso, eles vão lá dar o banho. Então, assim, eu estou falando só esse exemplo, mas teve vários. Né? Então, a minha discussão começou por conta disso aí. Né? Se eu era responsável da enfermagem, por que ela estava lá querendo, né, orientar uma coisa que ela não era da competência dela? E aí você atribui orientar de uma forma errada ainda. Se ela não é enfermeira, ela não pode, né? E, Carla, você sentia que a Josiane tinha uma proximidade com o Arildo, assim? Sim. Eles têm uma relação de longa data. Sim, porque tudo que acontecia lá, ela direcionava direto para ele. Tem celular. E é curioso isso, né? Porque ela não era funcionária da FEMA, ela era funcionária da Insalute.
E ela não prestava contas para o superior hierárquico dela na Salut, ela prestava contas direto para o Arildo, é isso? Bom, o que eu vi, às vezes, ela ligando era para Arildo. E o Arildo que passou a informação, não foi nem a empresa? Não, foi ele que foi lá e falou que ela era a coordenação a partir daquele momento. Se ela resolvesse fazer uma sala de qualquer coisa, ela ia resolver. Tudo que ela que ia resolver. Aí a gente ficou meio assim, o que nós vamos fazer agora? Né? A gente pode ir até que ponto a gente pode ir? Você lembra quando que foi essa discussão que você teve com o Arildo e com a Josiane? Foi acho que uns 15 dias depois que ele colocou meu cargo à disposição. Porque tem o ofício aqui, ó, em que ele coloca, né? Tendo em vista o convênio, colocamos a servidora à disposição da secretaria. Foi mais ou menos, foi acho que uns 15 dias antes, porque daí ele foi lá, juntamente com o Vela, e me chamou sozinha, não chamou o José, não chamou ninguém, chamou só eu na sala. E aí ele falou que a secretaria estava me chamando, né, que precisava dos meus serviços e que eu estava sendo transferida. Aí eu perguntei para onde, ele falou assim, não sei, estão pedindo porque está precisando. Já sabia que não era isso, né? Mas tudo bem. Aí eu falei, olha, eu sou concursada da prefeitura da parte de urgência. Então, assim, eu sou concursada para urgência, a única urgência que tem é a UPA. Então, mesmo a pessoa me transferindo para uma UBS, se eu entrar na justiça, eu volto para o meu lugar de origem, que é a urgência. E você está onde? Estou no PA da Maria Isabel. E lá não é urgência? É considerado, né, referencial. É considerado, mas a documentação é urgência? Não. Aí, assim, mas daí eu quis ir, porque daí se eu ficasse lá, talvez poderia ser perseguida, né? Porque como era eles que estão cuidando lá, então eu preferi mesmo ficar lá. Então eu estou lá até hoje, não me envolvo mais em nada lá, né? E tamo aí. Eu ainda chamaram na sala, tudo, conversaram, falavam dessa forma. Eu até falei isso que eu falei para você agora. Que se eu pudesse ficar, eu poderia, que eu falei, o Vela é advogado, ele sabe disso. Ele sabe. Só que daí preferi ficar lá. Mas os meninos, eles foram desligados por telefone. A gente não precisa mais de seu serviço. Carla, o Arildo esteve aqui e ele justificou a contratação da Salut pelo caráter pedagógico. Porque a Salut é uma empresa contratada da FEMA, ela não é contratada da UPA. E dada a natureza jurídica da FEMA, que é uma fundação educacional, ela não pode contratar um serviço de saúde, ela tem que contratar um serviço educacional. Aí eu queria saber de você, nesse tempo que você ficou na UPA, você viu esse caráter pedagógico, profissionais da UPA ensinando aluno, professor junto com profissionais da Salut ajudando ali nesse serviço de preceptoria dos alunos, alguma coisa assim? Você viu esse caráter pedagógico da Salut? Não. Não, era mais saúde mesmo, né? Saúde. A gente tinha uma reunião todo dia, chamava huddle, né? Então, todo dia eles falavam para mim pegar um de cada setor. Então, o setor administrativo, o setor da farmácia, os técnicos de enfermagem, o enfermeiro, para ir participar da reunião. Essa reunião era online, né? A gente sentava na sala de reunião, a Josi ficava anotando tudo que o povo falava, né? Juntamente com as duas enfermeiras também da Salut, vinham para o huddle. E nessa reunião que a gente fazia, eles perguntavam sempre, tem algum problema? O que vocês querem falar e tal? Tem algum problema, né? Então, às vezes, as pessoas falavam de algum problema, né, assim, e eles tentavam meio que resolver, mas a maioria das vezes eles falavam, mas o que vocês acham que precisa para melhorar? Então, assim, a reunião estava ficando maçante, porque os meus funcionários falavam assim, ó, eles estão aqui, perguntam o problema. A gente fala o problema, daí eles falam o que a gente poderia fazer para mudar. Quer dizer, eles que têm que falar se eles estão sendo contratados para, né? E aí a gente dá a solução. Muitas vezes as pessoas falavam a solução e falavam, isso não compete a gente, compete porque a Secretaria de Saúde, né? Então, assim, era bem maçante essas reuniões. Todo dia era 10 horas da manhã, todo dia. Ô, Carla, e quem que acompanhava o serviço da Salut? Quem que fiscalizava o serviço da Salut? Da Salut,
Era tudo mais online, que a Jorcilene, ela ia de vez em quando lá. Então, mas Era era o próprio pessoal funcionária. da Exalute, né? Sim. Não tinha um funcionário da FEMA lá que fiscalizava? Não. E a Exalute, no processo licitatório, que eu tenho aqui, ela apresenta um relatório de atividades, porque para você receber você tem que comprovar que executou o serviço. Aí, todo mês, ela mandava aqui um relatório de atividades, enviava inclusive para o Alessandro Palma. E aí aqui aparece, né? Posso até mostrar para você, ó. Total de telecardiogramas, aí tem até esse excelente. huddle que você estava falando, ó. Isso. Anda, ferramenta no PA-CIS, ações e melhorias, identificar problemas, sugerir ações. Você sabe quem é que fazia esses documentos? Quem é que fazia esse acompanhamento? Que contava lá quantas pessoas estavam entrando, quanto que era o tempo de espera, que olhava lá quantos exames foram feitos, que anotava, era tudo a Josiane que fazia essa parte? A Josiane fazia essa parte aqui e a Jorcilene, as duas, né, que faziam toda essa parte da TI aí. E a Isabel? Qual que era o papel da Isabel em tudo Isabel era a isso? enfermeira deles. Da Exalute. Isso. Jorcilene, né? E depois que a Josi saiu, a Bel entrou como coordenadora. Agora, Entendi. faz pouco tempo. E a Isabel Não também? está mais, né? Não, agora saiu. Agora todo mundo da Exalute saiu. Não, mas acho que a Isabel já saiu antes. Saiu, acho que. né? Saiu antes, acho. E a Isabel também fazia esses relatórios? Fazia. Porque as enfermeiras deles ajudavam no colocar os pacientes na cross, né? E fazia todos esses levantamentos que eles pediam. Tem uma assinatura aqui, será que você conhece essa assinatura? Difícil, né? Difícil. Não aqui, sei. Só de vai que conhece, né? É bom perguntar. Tá aparecendo uma, mas eu não posso falar, não tenho certeza. Tá aparecendo. Não, mas eu acho que pode estar falando. Não, É. não significa que você vai estar afirmando, né? Quer ver de novo? Tá aqui pra cima, aqui. Difícil, né? Ai, não vou falar, porque eu acho que eu não sei não. Deixa eu ver se eu não tô deixando passar nada. Tem mais alguma pergunta? Não. Só do laboratório, o Mário colocou que o laboratório era que utilizava era o Marcelo e o Furlan. Depois o Furlan saiu, ficou só o Marcelo. Você sabe, quando você estava, ainda era o Marcelo ou mudou o laboratório? Mas quando eu tava lá era o Marcelo ainda. Acho que é isso, gente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar, Carla? Acho que tô lembrando de nada, mas não. Acho que a gente trabalhava em conjunto lá. As nossas reuniões era sempre com o Eduardo Vela, né? E todo o tempo que a gente ficou ali, porque a gente era muito técnico, né? A gente sempre teve as visitas do Ministério, do Ministério da Saúde, Ministério Público, e a UPA andava certinha todo o tempo. Né? Tava tudo sempre correto. Só para conferir aqui, no período que você ficou lá, os funcionários da Saúde foram a Isabel, a Josiane, né? Isabela. Quem mais? A Pâmela ficou pouco tempo, porque acho que apresentou, ela já saiu. A Joana, a Andressa. E todo esse pessoal era enfermeiro, exceto a Josiane. Tudo enfermeira, exceto a Josiane. A Pâmela, acho que era sobrinha do Alessandro, logo ela saiu. E acho que as outras também tinham um grau de amizade aí com ele. Acho que é isso. Mais alguma ponderação? Não havendo mais perguntas à testemunha, declaro encerrada a presente audiência. Muito obrigado a todos. Obrigado, Obrigada. Carla. Ai, que Não, agora que parou de gravar, você conta pra gente.